Oi, minha gente! Sexta-feira à noite por aqui. O PSG empatou em 0-0 com o Mônaco. Eu nem ia fazer vídeo pro canal, essa é a verdade. Enfim, já nesse sábado eu tô de folga, já estava me preparando para, enfim, entrar em outro modo, mas decidi colocar aqui uma análise sobre a partida, mas com um foco em especial na atitude do Mbappé, que foi substituído. Não foi nada normal. É, não sei, pinta uma coisa meio estranha por aí para esse resto da temporada, então falarei um pouco sobre isso neste vídeo. Tem também uma pequena análise sobre o Beraldo e peço para que vocês não esqueçam de curtir, se gostarem. Confere se você está inscrito no canal. Falta tipo umas 6 pessoas para a gente chegar a 15 mil inscritos, então me ajuda nessa. E depois da vinheta, a análise sobre esse empate, mas com um ingrediente muito forte que foi sobre Mbappé. Líder do campeonato francês, o PSG enfrentou o Mônaco em Mônaco nesta sexta-feira à noite. O PSG, líder do campeonato francês, enfrentando o terceiro colocado, 0-0, um jogo com alguns ingredientes interessantes para a gente analisar por aqui. A liderança e o título do campeonato francês é pouco ameaçada, a verdade é essa, são 13 pontos para o terceiro colocado Mônaco e 12 pontos para o segundo colocado Brest, que ainda tem uma partida para fazer nessa 24ª rodada, mas um PSG que não conseguiu ser efetivo o suficiente para vencer um jogo em que no primeiro tempo o Mônaco, inclusive, foi bem melhor. É verdade que no segundo tempo o Luiz Henrique fez algumas modificações e já vamos falar sobre isso, porque talvez seja o principal ponto de análise dessa partida. E aí o PSG melhorou na segunda etapa, mas ainda assim um jogo que ficou no 0-0, em que o Mônaco fez um muito bom primeiro tempo, pressionando, conseguindo complicar a vida do time do Luiz Henrique, chegou a fazer um gol, mas que estava impedido, e no segundo tempo aí sim o PSG criou um pouco mais. É verdade que o Mônaco do outro lado também cansou, isso foi perceptível durante o jogo, mas ainda assim faltou o gol, faltou uma vitória para o PSG, que vamos lembrar, na próxima terça-feira enfrenta a Real Sociedad no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo venceu por 2-0. Talvez a principal análise dessa partida seja alguma modificação ou uma modificação em especial feita pelo Luiz Henrique. O Mbappé foi substituído no intervalo de jogo e voltou para o segundo tempo já tomado banho, o que não é comum, né? Normalmente quando um jogador é substituído, deu uma volta ainda pelo estádio, chegou inclusive a fazer uma selfie com o que aparentemente parece ser uma torcedora. As imagens, né, durante a transmissão mostraram um Mbappé bastante tranquilo, já de roupa trocada, enfim, e que assistiu praticamente todo o segundo tempo nas tribunas, numa área reservada ali, claro, ao lado de alguns amigos e da mãe. Então, um momento bem estranho, se a gente considerar que normalmente os jogadores que são substituídos durante uma partida vão se sentar normalmente no banco de reservas junto com seus companheiros. Não foi isso que Mbappé fez. É claro que ele não só é a grande estrela desse time, é o grande jogador midiático do PSG, mas é também, neste momento, o jogador que traz muitos holofotes por conta da decisão de deixar o PSG no fim da temporada. Segundo a imprensa francesa, inclusive, o Mbappé não está lesionado. Ele chegou a levar uma pancada no primeiro tempo. Existiu ali um momento de apreensão, porque ele saiu do campo, foi atendido, mas voltou depois normalmente, jogou o restante do primeiro tempo normal, estava caminhando normalmente, não tinha ali nenhum sinal de alguma lesão ou de algum incômodo. E foi então uma escolha do Luiz Henrique de fazer essa troca, tirando o Mbappé. Também vale lembrar que ainda no primeiro tempo o Asensio saiu lesionado. O Luiz Henrique fez algumas mudanças para a entrada contra o Mônaco. Ele normalmente vinha entrando com Barcola, Dembélé e Mbappé, e entrou em campo com o Mbappé mais aberto pela esquerda, o Gonçalo Ramos, e na direita o Asensio, e acabou tendo que modificar
todo esse ataque com a entrada do Barcola no lugar do Asensio, ainda no primeiro tempo, né, por conta de uma lesão, e depois com a entrada do Colomani e também do Dembélé. Então foi um jogo bastante estranho. O PSG tinha muitos desfalques na defesa também. O Marquinhos está sendo poupado por conta de uma pancada, de um incômodo na panturrilha dos últimos dias. Tudo indica que ele volta a treinar neste final de semana, essa informação que a gente tem. Mas, claro, existe aí uma pontinha de dúvida para o jogo de terça-feira. O Danilo também sentiu, então por isso não foi convocado para o jogo desta sexta-feira contra o Mônaco. E a dupla de zaga foi uma dupla de zaga inédita e improvisada, além do Beraldo, jogador brasileiro que inclusive foi convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira. Tivemos o Mukiele na zaga. O Beraldo foi bem, inclusive, ele tem ido bem quando joga, principalmente como zagueiro no PSG. O Luiz Henrique tem utilizado ele um pouco mais na lateral esquerda e nestes momentos o Beraldo claramente ainda precisa de uma adaptação maior à posição, mas na zaga ele tem feito boas partidas, é um zagueiro jovem, promissor, com muita maturidade, com uma saída de bola especial e é um jogador para, sim, merecer uma convocação, para começar a fazer parte do grupo, ainda que não esteja já pronto para ser o titular da seleção brasileira. Obviamente a gente tem, na minha opinião, outros jogadores com mais experiência, num estágio de maturidade muito maior do que o Beraldo, que começa agora, né, a sua carreira na Europa. Então, não está pronto, mas é sim um jogador que não só merece a convocação, como tem tudo para evoluir e fazer um caminho, por exemplo, muito parecido com o do Marquinhos, pegando aí apenas o exemplo de um jogador que está no PSG, mas claro, a gente não sabe exatamente qual vão ser as escolhas do Beraldo pro futuro. O PSG, depois desse empate, então, agora se prepara para enfrentar a Real Sociedad na Liga dos Campeões. O jogo de volta venceu por 2-0, mas fora de casa, nessa Liga dos Campeões, tem tido alguma dificuldade. A gente precisa também entender realmente como é que está esse ambiente com toda essa situação do Mbappé. Parecia que não iria atrapalhar muita coisa, já que quando ele fez o primeiro jogo, inclusive contra a Real Sociedad, ele já tinha comunicado ao PSG que não continuaria no clube após o fim da temporada, ainda que a notícia não tivesse saído para o público, não tivesse sido ainda colocada pela imprensa. O PSG já tinha a informação e o PSG venceu o jogo. O Mbappé fez uma boa partida, então a gente começa a entender agora se isso pode fazer alguma diferença a mais, com o Luiz Henrique já deixando muito claro, não só pelas suas ações, mas tendo dito também que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o PSG precisa aprender a jogar sem o Mbappé, e aparentemente é isso que ele já está fazendo. O Mbappé já foi poupado, né? Já foi para o banco em outra partida, já foi substituído no jogo passado e agora é substituído no intervalo de jogo, aparente por uma questão técnica. A gente, claro, segue acompanhando então a temporada do PSG, que ainda sonha com um título inédito da Liga dos Campeões.